E aí, pessoal, tudo bem? Os alunos eles costumam dizer que os cursos de matemática são muito teóricos, mas não vai ser o caso dessa aula. Ele é quase puramente prático. O objetivo vai ser descrever a eliminação gaussiana de maneira mais útil. Então, muitas ideias-chave da álgebra linear, quando a gente está examinando ela de perto, são, na verdade, fatorações de uma matriz original A, e ela vai se tornar o produto de duas ou três matrizes especiais. A primeira fatoração, também a mais importante na prática, ela vem agora por eliminação. Os fatores L e U são matrizes triangulares. A fatoração que vem da eliminação é a matriz A, que é descrita, né? Que é igual a L e U. Então, a gente já conhece U, né? A matriz triangular superior com os pivôs na sua diagonal. Os passos da eliminação levam A até U. A gente vai mostrar como que a gente pode reverter esses passos, então tornando U de volta em A, e aí a gente vai conseguir chegar nisso através de uma matriz triangular inferior L. Então, as entradas de L são exatamente os multiplicadores L e J que foram multiplicados das linhas J de pivô, né? Quando a gente subtraía das linhas I. Então, a gente vai começar por um exemplo 2 por 2. A matriz A ela vai conter 2, 1, 6 e 8. O número para a gente eliminar vai ser o 6. Então a gente vai subtrair 3 vezes a linha 1 da linha 2. E esse passo vai ser o E21, que é seguido por uma direção com um multiplicador L21 igual a 3. Então a gente vai retornar o passo de U para A, uma matriz L, que vai ser a inversa de E21. Então, se a gente seguir no sentido direto, eu vou pegar um E21. Tá? Então, eu vou pegar E21 vezes a matriz A. Vou colocar aqui. De, de A para U. Então, pegando E21 vezes A. E21 é 1, 0, menos 3 e 1. A matriz A vai ser a matriz 2, 1, 6, 8. Tá? Então, se eu pego essa matriz, a gente elimina esse pivô aqui. A gente tem só esse pivô. Elimina esse número embaixo do pivô. Então, vai ter uma matriz triangular superior, que é a matriz U. Só que eu quero agora de volta. Então, agora eu quero de U. Eu quero chegar na matriz A. E para a gente fazer isso, a gente vai pegar a inversa da E21 e somar e multiplicar pela matriz U. Então, a inversa de E21 simples, né? A gente só precisa mudar o sinal desse cara. Então, isso aqui multiplicando a matriz U vai nos dar 2, 3A. Tá? Então, a segunda linha da nossa fatoração, LU é igual a A. Tá? LU é igual a A. E de fato, né? Então a gente vai escrever a inversa da E21 como L. Então a gente vai mover agora matrizes maiores com muitos E's. Então L ele vai incluir
todas essas inversas. Ok? Então, cada passo que vai vir de a U é multiplicado por uma matriz EIJ para produzir zero na posição IJ. Para manter isso, claro, a gente fica com o caso mais frequente. O caso mais frequente quando nenhuma troca de linha vai ser envolvida. Se A é 3 por 3, a gente vai multiplicar por E21, E31 e E32. Os multiplicadores, os multiplicadores L e J vão produzir zeros, né, na posição 2,1, 3,1 e 3,2, e todos abaixo da diagonal. Todos abaixo da diagonal. A eliminação vai terminar com uma U triangular superior. Então, agora a gente vai mover esses Es para o outro lado, e onde a gente quer inverter para multiplicar O. Então, a gente vai ter uma situação onde a gente vai ter um produto de matriz Z, E32, vezes E31, vezes E21. Isso multiplicando matriz A, isso vai dar O. Vai dar a nossa triangular inferior. Isso vai se tornar A igual à inversa desses caras. Então, multiplicado na ordem contrária. Vezes U. Que é fica a nossa faturação A igual a LU. Okay? A inversa vai na ordem oposta a comum, né? E o produto dessas três inversas vai ser L. A gente alcança A igual a LU. Agora a gente vai parar para poder entender isso. Tá? Então, primeiro ponto, toda matriz inversa E a menos 1 vai ser uma matriz triangular inferior. Então, a gente pega isso, né, das propriedades da matriz inversa. Né? Então, se a gente tinha uma matriz inversa uma triangular inferior antes, a gente vai continuar. As suas entradas foram as diagonais L e J, né? L e J, para desfazer a subtração produzida por menos L e J. A diagonal principal de E a menos 1 vai conter uns. Nosso exemplo agora anterior, ele foi ter um L21 igual a 3. Né? E a matriz E Z é a matriz 1, 0, menos 3, menos 3, 1. Okay? No caso L, portanto, a gente muda o sinal desse cara e a gente tem a inversa, né? Tem essa inversa. Portanto, essa inversa vai ser a nossa diagonal. Tá? Segundo ponto. Essa equação ela vai mostrar uma matriz superior. Então, o produto de E e J multiplicando A. E também ela mostra todas as inversas de E e J multiplicando U, trazendo de volta A. Esse produto por triangular inferior, esse é o produto da inversa, vai ser considerada a matriz L. Então, aqui a gente está tendo um produto de matrizes triangulares inferiores, ok? E esse produto de matrizes triangulares tomado as inversas vai ser a matriz L. Tá? Então, uma razão para a gente trabalhar com as inversas é que a gente quer o fator A e não o fator U. A forma inversa vai dar A igual a LU. Outra razão é que a gente consegue alguma coisa extra, que é muito mais... vai ser muito mais do que a gente merece. Tá? E esse é o terceiro ponto mostrando que ele está exatamente correto.
E o terceiro ponto é que cada multiplicador LJ, ele vai imediatamente na sua posição IJ inalterado no produto das inversas com o L, né? Então, normalmente, as multiplicações de matrizes, ela vai misturar todos os números. Aqui, isso não vai acontecer. A ordem é certa para as matrizes inversas para manter os L's inalterados. A razão vai ser dado, mostrado nessa equação. Então, uma vez que cada E a menos 1 tem uns abaixo, na sua descendo na sua diagonal, uns, o ponto positivo final é que o L também vai ter. Okay? O L também. Então, A igual a LU. Essa é a eliminação sem mudanças de linhas. Então, a matriz triangular U superior, ela tem os pivôs na sua diagonal. A matriz triangular inferior L, ela tem todos os uns na diagonal. Então, os multiplicadores L e J, eles estão abaixo da diagonal de L. Tá? Então, vamos fazer um exemplo? E que a eliminação vai subtrair meia vez a linha 1 da linha 2. Então, o último passo vai subtrair 2/3 vezes a linha 2 da linha 3. Então, a matriz triangular inferior L, ela vai ter L2, o L21 multiplicador igual a meio e L32 igual a 2/3. Se a gente multiplicar LU, a gente vai produzir um A. Então, dado um A igual a 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2. A nossa matriz L, portanto, o primeiro multiplicador é meio, né? Meio, com esse 1. Vai ser meio. E o segundo multiplicador é 2/3. Sempre assumir com esse aqui. Essa é a L. E a U a gente consegue pela eliminação. 2, 0, 0, 3 meios, 1, 0, 0, 4, L. Tá? Então, o multiplicador 3, 1, ele é 0, porque a entrada na matriz A na posição 3, 1, tá? Ela é 0 também. Então, nenhuma operação é necessária. Exemplo 2. Se a gente mudar o, a entrada, o topo da esquerda, da entrada superior esquerda de 2, em A, matriz A aqui, para 1, e aí a gente tem as formas dessa matriz A no B, todos os pivôs eles vão se tornar 1. Os multiplicadores são todos 1. E esse padrão continua quando o B é 4/4. Então, se a gente tem um caso 4/4, onde a gente multiplicou esse topo, a gente mudou esse topo, a gente tem uma matriz 1, 1, 0, 1, 0, 0. Aqui, 1, 2, 1, 0. Aqui, 0, 1, 2, 1. Aqui, 0, 0, 12.
Ah, 1, 2. Né? Nosso padrão para matriz L vai ser 1, 1, 1, 0, 1 e 0, 0. Vai ser assim. A outra vai ser pela eliminação. Ser 1, 1, 0, 0. É 1, 0, 1, 1. Ok? Então, essa aqui vai ser o nosso padrão. Tá? Então, esse exemplo L1, LU, ele mostra alguma coisa a mais, que é, que é muito importante na prática. Se a gente assume que não tem mudança de, de linhas, a gente pode então predizer os zeros em L e em U quando uma linha de A começa com zero, então então isso vai acontecer também na linha de L. Quando a coluna de A começa com zero, então isso também acontece na coluna de U. Okay? Se uma linha começa com zero, a gente não precisa de um passo de eliminação. Então L, ele tem um zero que veio que resolve, né, um tempo de cálculo, tá? E se a gente mandar calcular isso no computador, ele vai economizar tempo do computador. Da mesma forma, zeros no início de uma coluna sobrevivem na matriz U, tá? Mas é importante perceber que zeros no meio de uma matriz provavelmente vão ser preenchidos enquanto a eliminação avança. Então a gente vai explicar agora por que L tem os multiplicadores LJ na posição sem confusão. Então a razão chave de por que A é igual a LU se a gente pergunta, antes de tudo, se perguntar por que as linhas pivô que são subtraídas das fileiras inferiores, né? Elas são linhas originais da matriz A? E não, a eliminação provavelmente mudou essas linhas. Então, são fileiras de U? Sim. As linhas pivô nunca mudam novamente. Ao calcular a terceira linha de U, subtraímos múltiplos de linhas anteriores de U, não linhas de A, tá? Não linhas de A. Então, se eu quero a linha 3, a linha 3 de U vai ser igual à linha 3 de A menos o L31 vezes a linha 1 de U menos o L32 vezes a linha 3. Se a gente reescrever essa equação, a gente vê que as linhas L31, quer dizer, que a linha L31, L32, 1, ela tá multiplicando a matriz U, né? Então, a linha 3 de U vai ser igual a L31 vezes a linha 1 de U mais L32 vezes a linha 2 de U mais 1 vezes a linha 3 de U. Okay? Isso é exatamente a linha 3 de A, né? Que é A igual a LU. A é igual a LU. E
as linhas de L, elas vão para L31, L32 e 1. Todas as linhas, elas parecem isso. De qualquer forma, de qualquer lado, do qualquer tamanho que seja a matriz A. Quando não há mudanças de linhas, né, a gente consegue ter a fatoração A igual a LU. Tá? Então, melhor para melhor balanço da matriz LDU, o equilíbrio de LDU, se a gente pegar A igual a LU, a gente vai ser assimétrico, porque U vai ter pivôs na sua diagonal, onde L onde o L vai ter uns. Né? E isso é fácil da gente mudar. Então, se a gente dividir U por uma matriz diagonal D, que contém os pivôs, né, isso vai deixar uma nova matriz triangular com uns na diagonal. Então, se eu quero dividir U em dessa forma. D1, D2, lá até Dn. Eu posso dividir isso, quer dizer, dividir U em isso vezes 1 vezes U12 D, D1, mais aqui U13 U, aqui 1 U 2, 3 D2. Seguimos isso. Seguimos isso. Seguimos isso. Aqui eu vou ter um pouquinho, aqui um pouquinho, aqui indo até um. Consegue dividir assim. Então, é conveniente, tá? É conveniente, mas um pouco confuso manter a mesma letra U para essa nova matriz triangular. Ela tem uns na diagonal, assim como L. Em vez da LU normal, né, do LU normal, a nova forma tem o D no meio. Né? L vai ser a triangular inferior, vezes D, que é diagonal, vezes U, que é triangular superior. Então, a fatoração triangular pode ser escrita como A igual a LU ou A igual a LDU. Então, lembrando que o U da primeira fatoração não é igual ao U da outra, só é uma conveniência manter o mesmo nome, mas não é o mesmo matriz. Então, sempre que a gente vê LDU, entende-se que U tem uns na diagonal. Cada linha é dividida por sua primeira entrada diferente de zero, o pivô. Né? Então, o L e o U são tratados igualmente na LDU. Então, você tem uma fatoração do tipo LU, 1301 vezes 2805. Eu posso quebrar ela em AL permanece, né? Mas a U eu posso quebrar. Então, a matriz diagonal 2 e 5 vezes
Então, os pivôs 2 e 5, eles estão estão na diagonal, na D. Então, dividindo a linha por 2 e 5, a gente vai ter o valor 1, 4 na primeira linha e 0, 1 na segunda linha. Então, essa vai ser a nova U, né? A nova matriz diagonal com diagonal 1, né? E os multiplicadores 3, o 3 ele permanece na matriz 0. Então, essa é outra. Então, a matriz L ela vai conter a nossa memória da eliminação gaussiana. Tá? Então, é para isso que é aqui que a gente vai usar nossa eliminação gaussiana, que a gente captou no vídeo. Né? Então, ela vai conter os números que multiplicam as linhas pivô antes de subtraí-los das linhas inferiores. Tá? Quando que a gente precisa desse registro e como a gente usa para resolver AX igual a B? A gente precisa de L. A ideia é essa, né? A gente resolver AX igual a B. Esse é o nosso problema inicial, está motivando essa seção, né? A gente precisa de L assim que houver um lado direito B. Tá? Os fatores L e U, eles foram completamente decididos pelo lado esquerdo, a matriz A. Do lado direito, AX igual a B, AX igual a B, a gente vai usar L a menos 1 e U a menos 1. Okay? Isso, essa etapa da resolução lida com duas matrizes triangulares. Então, primeiro, a gente vai ter um fator, tá? Então, primeiro a gente vai fatorar, tá? A gente vai fatorar, que no caso, no L e U, tá? Em L e U, por eliminação da matriz A do lado esquerdo. Em segundo, a gente vai resolver. Tá? Seguindo a eliminação em L, usando L em B, quer dizer, usando L na substituição reversa para X, usando U. Tá? Então, esse vai ser o algoritmo que a gente vai seguir. Então, anteriormente, a gente trabalhou em A e B ao mesmo tempo. Tá? Não há problema com isso. Apenas aumentar a matriz A para aquela matriz aumentada, AB. Mas a maioria dos códigos de computador mantém os dois lados separados. Então, a memória de eliminação vai ser mantida em L e U para processar B sempre se quiser. Então, o guia do usuário do LAPEC, ele vai observar que essa situação é tão comum e a economia é tão importante que nenhuma provisão foi feita para resolver um único sistema com apenas uma subrotina. Então, essa separação vai ser importante para o caso computacional, tá? Quando você vai mandar o computador resolver o seu problema. Então, como que a resolução funciona em B? Primeiro, a gente vai aplicar a eliminação direta no lado direito. Os multiplicadores são armazenados em L e a gente vai usar eles agora. E isso muda B para um novo lado direito, qualquer, tá? Para um novo lado direito C. A gente a gente está resolvendo realmente LC igual a B. Então a substituição reversa ela vai resolver o x igual a C, como sempre. Então o sistema original, a x igual a B, vai ser fatorado em dois sistemas triangulares. Então, a gente resolve LCB, onde esse cara é um vetor e esse cara é um vetor. E então,
resolver o x igual a c. Então, para ver que x tá correto, a gente multiplica o x igual a c por L. Então, a gente vai ter LUX igual a LC. Isso é a x igual a b. Tá? Então, esse vai ser o algoritmo que a gente vai aplicar aqui. Então, para enfatizar, não há nada de novo nessas etapas. Isso é exatamente o que temos feito o tempo todo. Então, a gente estava realmente resolvendo o sistema triangular LC igual a B à medida que a eliminação avançava. Então, a substituição reversa vai produzir X, e um exemplo vai mostrar o que a gente realmente fez. Vou fazer por um exemplo, que é o nosso exemplo 3, então. Então, a gente vai fazer a eliminação, seguir com a eliminação, em AX igual a B, e vai mostrar que ela precisa terminar em um X igual a C. Então, a gente vai pegar um AX igual a B, tá? Um sistema do tipo AX igual a B, e esse sistema vai ser U mais 2V igual a 5, 4U mais 9V igual a 21. Isso ele precisa virar, se eu seguir com a eliminação, vai ser U mais 2V igual a 5. E aqui V igual a 1. Então aqui a gente tem um novo sistema, o X igual a C. Okay? Então o multiplicador aqui ele era 4. E ele está salvo na matriz L. O lado direito usa então 4 para mudar esse 21. E esse 21 é alterado para 1. Então, o que a minha LC igual a B LC igual a B vai ser o triangular inferior do sistema. Então, isso aqui vai ser 1, 0, 4, 1. E isso aqui a gente vai ter um vetor C. Isso aqui é gerar 5, 21. Essa equação vai me dar vetor C é igual a 5. No caso, o x igual a C, que vai ser a gente vai usar a triangular superior do sistema, a gente vai ter 1, 2, 0, 1. Aqui a gente vai ter um vetor x. E aqui isso é igual a 5, 1. Isso vai dar x igual a 3. Ok? L e U, eles podem, então, seguir em N ao quadrado. Tá? N ao quadrado locais de armazenamentos que originalmente continham A. E agora a gente apaga o A, esquece o A e armazena L e U. Então, isso aí é isso que a gente segue na computação. Tá? Então, uma questão muito prática agora é o custo ou o tempo de computação. A gente pode resolver 1000 equações em um PC. E se a gente tiver um N igual a 100.000? O A é denso ou ele é esparso? Então, grandes sistemas surgem o tempo todo na computação científica,
onde um problema tridimensional pode facilmente levar a 1 milhão de incógnitas. Então a gente pode deixar o cálculo correr durante a noite, mas não pode deixar ele por 100 anos. Né? A gente precisa de um custo computacional que seja acessível numa escala razoável de trabalho. Então, o primeiro estágio para eliminação produz zeros abaixo do primeiro pivô da coluna 1. Para encontrar cada nova entrada abaixo da linha pivô, vai requerer uma multiplicação e uma subtração. Então, a gente vai contar esse primeiro estágio como n ao quadrado multiplicações e n ao quadrado subtrações. Na verdade, é menos. Então, vai ser n ao quadrado menos n ao quadrado menos n, porque a linha 1 não se mantém alterada, né? Então, a linha 1 a gente não precisa calcular. Então, a próxima etapa, ela limpa a segunda coluna abaixo do segundo pivô. Então, a matriz de trabalho agora, ela tem tamanho n-1, né? n-1. Então, a gente vai estimar essa etapa por n-1 multiplicações vezes n-1 ao quadrado, multiplicações e subtrações. As matrizes estão ficando menores à medida que a eliminação avança. Então, a contagem aproximada para atingir U é a soma dos quadrados. Então, n ao quadrado mais n menos 1 ao quadrado, seguindo até 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? Essa é uma fórmula exata. 1/3 de n vezes n mais meio vezes n mais 1 para essa soma de quadrados. Então, n é grande. Quando n é grande, então 1/2 e 1 eles não são importantes. E o número que importa vai ser 1/3 de n ao cubo. A soma dos quadrados é como se fosse a integral de x ao quadrado. Então, a integral de 0 até n vai ser 1/3 de n ao cubo. E a eliminação de A, então, vai requerer da ordem de 1/3 de n ao cubo multiplicações e 1/3 de n ao cubo subtrações. Tá? Então, esse é o número de aproximado, né, que a gente consegue para um n muito grande de operações que a gente vai ter no sistema. E o lado direito, B? Indo adiante, a gente vai subtrair múltiplos de B1 dos componentes inferiores, tá? Então, B2 até Bn. E isso é n menos 1 passos. O segundo estágio leva apenas a n menos 2 passos, porque B1 ele não tá envolvido. Então, o último estágio da eliminação direta leva só um passo. Então, agora a gente começa a substituição reversa. Né? Então, na substituição reversa, a gente calcula xn, né? Calcula xn, usando um passo, que é dividir pelo último pivô. A próxima incógnita usa duas etapas. Quando a gente chega a x1, vão ser necessários n passos. n menos 1 substituição das outras incógnitas, depois da divisão pelo pivô. Então, a contagem total do lado direito de B, né? Do lado direito de B até C, de B para C e depois para X, né? Se a gente seguir para frente, para baixo e de volta ao topo, vai ser exatamente n ao quadrado. Exatamente n ao quadrado. Então, a gente vai ter... A ideia é que a gente vai ter n menos 1 mais n menos 2 até 1. Isso mais 1 mais 2 até n menos 1 mais n. Então, isso vai dar n ao quadrado. Para ver que essa soma, para ver essa soma, a gente vai emparelhar, portanto, n menos 1 com 1 e n menos 2 com 2. Os pares, eles levam termos cada um igual a n. Isso faz com que isso chegue em n quadrado. Então, o lado direito vai custar muito menos do que o lado esquerdo. Então, se a gente resolver, cada lado direito precisa de n ao quadrado multiplicações e n ao quadrado subtrações. Tá? Então, a gente vê que trabalhar com matrizes exige um custo computacional alto. Então, uma matriz de banda B, ela vai ter apenas W diagonais diferentes de zero,
abaixo e acima da sua diagonal principal. As entradas zero fora da banda, as entradas ficam zero em eliminação. Então são zeros em L e são zeros em U. Então, se a gente limpar as primeiras colunas precisa de W ao quadrado multiplicações e subtrações. W zeros a serem produzidos abaixo do pivô, cada um usado uma linha pivô de comprimento W. Em seguida, se a gente limpa todos os as N colunas para a gente conseguir chegar a U, a gente não precisa mais do que NW ao quadrado. Então isso salva muito tempo. Então, matriz de banda, de A para U, a gente vai precisar de 1/3 de N ao cubo, a gente vai reduzir para N ao W quadrado. E para resolver, N quadrado vai reduzir para 2NW. Então, uma matriz triangular tridiagonal, então, com uma largura de banda igual a 1, permite uma computação muito, muito rápida. Ela não armazena zeros, né? Então, existe um livro do site do livro do Strang, tem alguns códigos que ensinam a fazer na MATLAB. Okay? Então, e aí uma outra pergunta que a gente pode fazer, do ponto de vista, aí é tudo curiosidade de cálculo numérico, né, ou de programação. Quanto tempo leva para resolver a x igual a b? Uma matriz aleatória de ordem n igual a 1000, um tempo típico em um PC é de 1 segundo. O tempo é multiplicado por cerca de 8 quando n é multiplicado por 2. Então, existe essa estimativa. Então, de acordo com essa regra de n ao cubo, né, matrizes 10 vezes maiores vão ter 1000 segundos. Então, matrizes de ordem de 100.000 vão levar 1 milhão de segundos. Isso é muito caro sem um supercomputador, mas é importante lembrar de que essas matrizes estão cheias. Então, a maioria das matrizes na prática são esparsas. Então, elas têm muitas entradas zero. Então, nesse caso, a igual a LU vai ser um procedimento muito mais rápido. Ok? Então, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.